Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando o nosso podcast em qualquer horário. Esse é o Piso Arte Podcast. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou receber aqui o Arthur Marcondes. Tudo bem? É muito prazeroso poder ter esse momento, compartilhar muitas experiências, conhecimentos, tudo voltado ao mercado ou também madeira em todos os sentidos, quem é apaixonados. Então a gente vai passando informações também para os arquitetos, ter muito conteúdo, experiências, dicas, informações aí que vão ter assim no momento de muito conhecimento. Como apresentação dessa nossa primeira edição, então esse nosso podcast, o Piso Arte Podcast, ele vai tratar desses assuntos relacionados à madeira, relacionados a pisos, e nós vamos receber vários outros fornecedores, produtores do mercado, pessoas que atuam e desenvolvem esse mercado em toda a sua tecnologia, em toda a sua experiência. Arthur, primeiro, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. E eu queria que você começasse falando sobre como você conheceu essa área, como você conheceu esse mercado e como você entrou nele, começou a se desenvolver e há quanto tempo você já está desenvolvendo suas atividades nessa área de pisos. Ok. Tudo iniciou no início dos anos 90, quando eu era muito jovem. Eu trabalhava numa casa tradicional da época, conhecida como Casa da Cera, no Itaim Bibi, em São Paulo. E lá era um mercado de matérias-primas que todos os profissionais da época que faziam tratamentos ou acabamentos em madeira iam para poder comprar esses produtos, fazendo a sua fórmula, a sua composição. E aí, com isso, eu comecei a ter esse acesso. Então, eu tive o prazer de poder conhecer vários profissionais da época. E esse conhecimento eu fui adquirindo com o tempo e fazendo com que todos esses processos acabando me interessando. E a partir daí, eu fui me aprimorando e tendo mais conhecimentos. E com isso, fui também fazendo outros procedimentos e começando a ter os meus primeiros clientes. Você começou literalmente com a mão na massa, lidando com o material e isso, essa variedade de materiais que fez com que você despertasse esse interesse? Sim, além do interesse, curiosidade, porque quando os profissionais iam comprar um material, na época era goma laca, pedúmito ajudez, lá de Nogueira, goma da Mar, eles faziam as suas próprias ceras, então eles pegavam a cera de abelha, misturavam com carnaúba, então tudo isso foi adquirindo e esse conhecimento eles foram passando comigo com o tempo e aí eu fui fazendo as anotações, né, para poder ajudar as outras pessoas que estavam lá no comércio e poder divulgar como que é esses processos e isso foi acabando me interagindo e tendo mais conhecimentos. E aí, a partir daí eu fui tendo um melhor relacionamento com esses profissionais e conseguindo aí ter essa possibilidade de poder também atender os meus primeiros clientes. E aí, atendendo os primeiros clientes, você começou a ter a ideia de desenvolver, de criar a sua própria empresa. Conta um pouquinho como é que foi essa iniciativa e como que você deu esse passo de sair de um funcionário para começar a ter os seus próprios clientes. Como é que foi esse processo, essa etapa? Porque todo começo de empresa, seja ela de piso, seja de qualquer coisa, tem uma série de dificuldades e a gente vai aprendendo também a lidar com essa parte gerencial, administrativa, né? Foi muito legal porque, assim, conforme ia aparecendo as oportunidades ali no balcão, que a gente trabalhava com todo esse material, aí começou a aparecer alguns clientes que precisava, que estava assim com uma necessidade de poder ter uma restauração, numa porta entalhada, num aparador ou móveis. E aí estava nos anos 90 o auge daqueles acabamentos, pinturas especiais, pátina, satinê, envelhecimento. E isso então me chamou mais atenção. Aí comecei o quê? Fazer alguns cursos técnicos, me aprimorando, e a partir daí eu fui dando meus primeiros passos, saindo um pouco do comércio e atendendo
os clientes e eu fui aos poucos avançando em tudo isso e tendo essas experiências, eu percebi que chegou a um ponto que eu precisava compartilhar e montando ou inaugurando a Piso Arte em 97, 1997. Legal. E como que você criou esse nome da empresa? Como é que você, qual é o seu diferencial em termos de empresa para se destacar, para poder, porque você não é só piso, né? A marca é Piso Arte. Então você tem todo um trabalho artístico, um trabalho de personalização diferente. Conta um pouquinho como que você entendeu esse mercado, entendeu por onde você deveria percorrer nesse caminho aí e ter essa parte criativa que é o diferencial de outras empresas. Então, na época, os procedimentos em relação a piso de madeira era muito tradicional, aquela coisa assim rústica, ou seja, aquele padrão que eram os serviços de você lixar o piso, que é a raspagem, e os acabamentos que existiam na época. Então era muito limitado. Essa parte técnica de pátina, clareamento, pigmentação, tudo que era voltado para móveis, eu fui adquirindo esse conhecimento e passando para pisos de madeira. Então, isso foi algo assim, de um certo ponto, revolucionário, porque na época não tinha muito isso, não existia, né? E aí eu fui junto com uma equipe fazendo os primeiros processos, aquilo que eu fazia em piso, quer dizer, que eu fazia em móveis, acabei transformando isso em pisos, os acabamentos em piso, né? E isso foi tendo conhecimento, e aí a gente foi crescendo de uma tal forma, e o que foi muito importante, que foi um marco que revolucionou muito o mercado, porque naquela época a gente fazia o quê? Aplicava o verniz à base de solvente, e isso era muito prejudicial à saúde, como também para as pessoas que estavam convivendo no local. E com a tecnologia foi avançando, e no exterior tinha produtos que foram importados no Brasil, e a partir daí começou a ter os vernizes à base de água, que são os poliuretanos acrílicos. Isso foi muito revolucionário, porque a gente começou a trabalhar com produtos sustentável, biodegradável, não prejudicando a saúde, e fez com que a gente conseguisse ter muitas formas de acabamento. Isso ajudou muito na evolução, e aí com a Piso Arte a gente foi introduzindo esses materiais. Além disso, foram vindo também outros produtos como pigmentações, equipamentos, tecnologia, e aí com isso a gente foi trabalhando em cima dessas inovações. Essas inovações que você está falando em relação à tecnologia, aos equipamentos e tudo mais, em todas as áreas, seja de piso, seja de qualquer coisa, a gente percebe o quanto melhora o trabalho de cada profissional, de cada equipe, no desenvolvimento, até inclusive do rendimento do trabalho. Se fosse para você destacar qual seria a tecnologia mais interessante, mais inovadora que você percebeu nesse mercado ao longo de todo esse tempo, o que que você destacaria? Você falou tanto de materiais, por exemplo, que melhoraram na questão de proteger até a saúde de quem operava aquilo, mas dentro de todas essas inovações, o que que você destacaria que você fala assim, não, isso daqui foi fundamental para melhorar o trabalho não só da minha empresa, mas melhorar o trabalho de todo mundo que atua nessa área? Então, o que foi fundamental, que começou a ter assim linhas de vernizes com mais resistência a abrasão, a riscos, como também a produtos químicos. Então, eles foram fazendo com que esses materiais tivessem de uma tal forma que isso acabou fazendo com que os arquitetos, você poder ter projetos que faziam com que eles conseguissem avançar muito nisso. Então, assim, a parte de pigmentação também isso evoluiu bastante, porque não existia isso. Então, a gente teve o quê? Produtos, materiais, que fez com que inovasse todo o procedimento do início ao fim. Então, isso foi muito fundamental. A parte dos vernizes e equipamentos apropriados para fazer esses processos foi assim essencial. Hoje, a Piso Arte, ela trabalha e atende todos, atende desde o consumidor primeiro, atende arquitetos, atende ao consumidor final. Como que funciona a relação de vocês no mercado nesse sentido?
Olha, nossa relação é desde o início escolher a madeira ideal para aquele teu projeto, aquilo que realmente é interessante, tanto a dureza, a resistência, tonalidades, como também a sua resistência. Então a gente fornece esse material, fazemos a instalação, também a parte do cliente final, que é a restauração de pisos antigos, obras que, no caso, os arquitetos precisam de uma assessoria, que precisa de um suporte para poder, de repente, fazer uma restauração ou um complemento. Isso também é muito importante. Como também, assim, transformando os ambientes naquele piso que você tem, ou querendo mudar a tonalidade, ou, de repente, fazer uma paginação diferenciada. Então, assim, tem muitas coisas que é voltados assim muito para a obra em relação ao arquitetos, construtores, todo esse mercado de piso de madeira. Certo. E você entendendo tanto o cliente final como o arquiteto que procura vocês no desenvolvimento de um projeto e tudo mais, se fosse para você dar uma dica para eles nesse sentido, até para quem vai começar, preciso trocar o piso de casa, preciso arrumar. Qual é o primeiro caminho? Por exemplo, por onde a pessoa começa? Ela procura empresas como a Piso Pisuarte, ela procura um arquiteto, ela procura um engenheiro. Como que funciona esse passo a passo, né? Qual é a dica que você dá, tanto para o consumidor ou até para o arquiteto que procura vocês nesse sentido? Olha, são alguns aspectos, né? Então, assim, se tiver, por exemplo, uma obra que tem um piso antigo e muitas vezes acaba tendo eles abrindo espaço, demolindo uma parede e esse piso precisa fazer um complemento. Então, primeira coisa que é muito importante que eu dou uma dica para os arquitetos, gestores de obra, que madeira, ter conhecimento de madeira, ter uma ideia de como que é esse trabalho, os tipos de madeiras que estão disponíveis no mercado. Tudo isso é muito importante, que é o início. Porque muitas vezes, quando você tem que fazer um complemento de um piso antigo, às vezes você não encontra no mercado e aí pode se tornar refém, acabando onerando ter que substituir esse piso para ser um piso novo, fazendo com que também de uma forma sustentável, que é importante você poder fazer essa restauração. Então, assim, é muito importante, antes de você ter um projeto, verificar o que é possível, chamar um técnico, um especialista, para poder te orientar antes de tomar alguma decisão precipitada. Certo. Então, o primeiro passo é procurar a empresa que mexe com isso para depois desenvolver um projeto para fazer uma troca, para fazer uma restauração, que aí a pessoa ela já vai, de certa forma, entender isso primeiro antes de ter custos que elas podem evitar esses custos, é isso? Isso mesmo, isso é fundamental para poder, de repente, não tomar decisões precipitadas. E aí, quando você já está no cronograma de uma obra avançada, você não corre risco de retroceder tudo, aumentando, onerando mais prazos, como também custos, e o cliente ter essa surpresa indesejável, né? Então, isso é muito importante antes de iniciar um serviço, certificar que piso de madeira tem ou aquele que você tem intenção, para verificar qual é realmente aquilo que vale a pena investir e tomar aí a decisão correta. E aí, Arthur, deixa eu tirar uma dúvida assim, curiosidade mesmo. Se a gente pensa em escolher um piso, por exemplo, tem marcas de produtos que a gente, se eu for comprar um produto tal, a gente tem marcas ou modelos que a gente sabe que aquelas marcas e modelos funcionam. Tem aquele piso que a gente fala assim, não, esse daqui não tem erro. Você pode apostar nesse, pode investir nesse, que é. E aí também a gente tem que entender que existem projetos e projetos, estilos e estilos de lugares, de casas, enfim. Tem algo que a pessoa fala assim: não, esse aqui é flexível, atende todos os tipos de lugar, é o ideal para colocar? Ok, piso de madeira maciça é atemporal, ou seja, nunca sai de moda. Então, conforme o seu projeto, o ambiente que você tem, a decoração, você tem algumas opções que são muito interessantes, tá? Porque piso de madeira a gente está mais focado o que também? Assoalhos, que são as réguas, tábuas longas, que muitos gostam desse procedimento, como também tacos. Você tem tacos tamanhos grandes, aleatórios, várias pitolas.
e paginações. Então, assim, é muito personalizado conforme você tem esse projeto. Mas, assim, em termos geral, uma vez que você investiu num piso de madeira, você tem isso para muito, ao longo dos anos, muitas décadas, porque você pode fazer a restauração de vários procedimentos e você sempre mantém a beleza natural e sofisticando a elegância de um piso de madeira. Esse piso de madeira maciça que você falou, ele é atemporal, ele provavelmente vai ter um investimento um pouco maior, mas ele é aquele investimento que, com o tempo, ele se autovaloriza, né? Ele faz com que até o imóvel cresça no valor, tenha toda essa valorização que, com o tempo, ele não perde esse recurso, né? Isso mesmo, ele acaba valorizando mais o imóvel. É que assim, quando você pensa em assoalhos, se for um imóvel, um apartamento, então são réguas longas, então você tem que pensar que esse material, para chegar até o local, tem que ser içado, então tem toda uma logística. Como também a restauração um pouquinho mais complexa lá na frente, se de repente tiver um problema de umidade, infiltração, e correr um risco de ter que substituir algumas peças. Os tacos são mais dinâmicos, você tem essa questão de conseguir fazer essa logística de uma forma mais fácil, como também, se tiver algum dano, algum reparo, você tem mais recursos, né? E é importante também saber assim, cada madeira tem a sua personalidade, tem a sua cor, o seu desenho. Então, isso é muito interessante ter esse conhecimento, poder passar para o cliente, para os arquitetos, poder fazer com que esse projeto seja bem pontual. Certo. E você falou dos tacos. Antigamente era uma coisa muito comum, aquelas casas que tinham aqueles tacos menores, né? Que às vezes você chegava na casa depois de um tempo, soltava. Hoje, ainda vocês devem pegar com frequência esses tipos de casa para fazer. E aí a opção, por exemplo, muitas vezes ele é mais uma restauração para manter o padrão que tem ali, ou às vezes a substituição por um estilo mais moderno, por outros trabalhos que vocês desenvolvem nesse sentido. Ah, legal. Então, o que acontece? Os tacos, assim, eh, até os anos 90, nos anos 2000, todos os imóveis, as construtoras, faziam com que entregavam os imóveis com já o piso de madeira. Então, na década de 40, 50, 60, 70, o que predominou muito foram tacos. E hoje, quer dizer, existe muitos imóveis ainda que têm esses pisos para serem restaurados, né? Valorizando muito o seu imóvel, porque você tem aquele piso que tem histórias, que você tem memória afetiva, você resgatando tudo aquilo, deixando um piso que já tem mais 40 anos, 50 anos, deixando ele praticamente novo, isso é fabuloso, né? E depois, nos anos 90, começou também a ter muitos imóveis, as construtoras na época, entregando assoalhos, né? Então, assim, é muito interessante você sempre pensar no custo-benefício de você restaurar um piso de madeira, valorizando o seu imóvel, porque hoje o conceito, né, a madeira, o mercado de madeira, os custos elevaram muito. Então, além disso, a forma de sustentável de você recuperar um piso do que você ter um descarte, né, desse material e tudo mais. Então, é muito interessante verificar um profissional que quando você tem um imóvel antigo, as condições dele avaliar para poder fazer esses processos de restauração. Você falou do piso de taco e a gente falando das construções das casas. Durante um tempo também, eu tenho uma memória das casas começarem a ter aquele piso imitando madeira, mas uma coisa mais emborrachada, digamos assim. Como que vocês mexem com esse tipo de coisa? Pegam casas que vocês precisam restaurar e reformar nesse sentido? Como é que funciona? Nós trabalhamos praticamente o segmento de madeira maciça, pisos de madeira maciça. Então, no caso, assim, tem situações que eles acabam colocando um laminado na época em cima de um revestimento, às vezes chega a encontrar de um vinílico. Então, o que acontece? A gente, quando remove tudo aquilo, ó, até carpete, então, às vezes, você tem uma pilosidade no teu piso que você nem imaginava, às vezes você até esquecia. E quando você consegue
ter esse piso que está embaixo, às vezes, de um revestimento emborrachado, ou seja, que tenha alguma camada, uma película, porque as coisas foram evoluindo e era muito moda, e aí eles foram adquirindo isso. E embaixo, de repente, tem um piso da década de 60 que você pode totalmente restaurar. E essa consciência ficou e agora, assim, é uma coisa muito forte que fala, pô, algo que eu posso resgatar e valorizar ainda mais aquele espaço e fazer com que aquilo se transforma. Então, assim, quando a gente verifica se o piso realmente ali da época, a gente passa para o cliente, porque às vezes tem situações complexas, que são pisos madeiras que você não encontra mais. E às vezes você, para fazer uma restauração, você tem que fazer uma busca para poder você conseguir fazer essa restauração com perfeição. Assim como todas as áreas, né, tem os movimentos e as ondas de moda. Na área de pisos, como é que é isso? Assim, tem algo que, assim como você disse, do revestimento do piso maciço, que nunca sai de moda. Mas tem hoje, por exemplo, uma tendência que mais se pede, que você fala assim, não, isso aqui funciona, é legal, atende versátil. Como é que é esse mercado? Ele tem essa onda de moda também? Sim, tem. Tanto voltado para madeira, na época, o piso, tem seus momentos de moda, como também acabamentos. Nos anos 90, era muito comum de você ter algumas modas em relação a madeiras mais claras, o marfim foi muito forte, então você tem também algumas outras madeiras que foram adquirindo, a perobinha também é uma madeira que teve o seu auge. Então, assim, cada ciclo, cada período tem o cumaru, então tem várias espécies de madeira conforme o seu momento. E principalmente nos acabamentos, porque teve na época muito clareamento, que era o alvejar madeira, isso também foi uma moda bastante, assim, que teve muitos pedidos naquele período, dos arquitetos, madeira clara, vão clarear, como também a questão da pátina, e isso tudo foi tendo as suas fases, né? Hoje já está uma coisa assim mais voltado para o natural. Quanto mais a beleza que tem da madeira, deixando um aspecto ou rústico ou de uma forma mais fosca, um acabamento bem sutil, é o que mais prevalece no momento. E para uma pessoa, por exemplo, que está conhecendo o podcast, está conhecendo o que você está contando aqui, está se interessando em entrar na área, ou descobrir mais, ou pesquisar mais, como que uma pessoa se especializa para virar um profissional da área de madeiras ou de piso? Por onde ela começa? Perfeito. Antigamente era muito difícil isso. Tinha que ser mais ou menos de pai para filho, ou parente, podendo, desde a pessoa jovem, interagindo e conseguindo se profissionalizar. Já há algum tempo tem marcas de fornecedores, produtos importados, que tem uma equipe técnica que passa as informações, orientações, desde o procedimento de equipamentos para você trabalhar nesse sistema, como também materiais, produtos, vernizes. Então, desde o início, eles vão preparando essas pessoas, passando esse conhecimento, também como ter, assim, em relação a custos para tudo isso. E então você agora tem muito mais recursos. Então, a pessoa que, por exemplo, tem vontade de aprender, de se profissionalizar, você consegue, com empresas que são representantes, poder passando todas as informações, orientando, e além do suporte técnico, porque uma vez que você compra um equipamento, eles vão te dar esse suporte técnico até você conseguir, por conta própria, fazendo os seus serviços e pegando mais experiência, né? Certo. Então a pessoa ela tem que procurar empresas de fornecedores de material. Ah, e essas empresas têm cursos, têm formações para isso. Sim, e é uma forma que eles não cobram para isso, tá? Então, assim, eles te dão toda uma assessoria, um suporte. Se vamos supor que você realmente quer investir num equipamento, eles vão te dar toda a assistência técnica, suporte para você ter esse conhecimento e pôr isso na prática. Legal. E tem
aquelas histórias que você ouve assim, ah, não, isso aqui é muito bom, e aí você sabe que é aquela conversinha que às vezes é os mitos e verdades, digamos assim, né? Que a gente ouve, não, esse tipo de madeira aqui não vai funcionar para esse lugar porque não vai ficar legal. E às vezes você fala, não, esse tipo de madeira vai funcionar bem para esse lugar. Ou tem no mercado também aqueles mitos, aquelas dicas que hoje em dia, pela rede social, todo mundo vira especialista, todo mundo vira mestre no assunto e começa a dar dica e falar, e às vezes tem coisas que não são reais na vida real mesmo, valendo na hora que você está trabalhando, desenvolvendo e aplicando os pisos. Sim, sim. Tem alguns mitos. O que assim mais acontece com a gente é que quando passa um cliente ou enfim, querendo ter informações sobre como pode fazer um clareamento no piso de madeira. Então a gente usa uma química que para alvejar, que é o peróxido de hidrogênio com amoníaco. Então a gente acaba alvejando. E esse mito falando que estraga a madeira, compromete a qualidade dela, isso não existe. Então muitas pessoas, acho que na época não fazia esse procedimento, porque realmente é um processo de química. E então eles passavam essas informações que não era a verdade. E aí ficou aquela situação de, poxa, esse procedimento estraga a madeira? Não, não estraga, tanto que só fica na superfície dela. Você acaba tendo esse efeito somente na superfície. Uma vez que você lixou, você consegue tirar tudo isso. Então, isso é um dos mitos que era muito, ainda é muito comum, né? E também relação que no IPs, por exemplo, madeira que pode aparecer cupim, alguma coisa que possa afetar, não. É uma madeira extremamente resistente. Tem madeiras que são um pouco mais mole, então a gente não recomenda. Então, assim, tem coisas que realmente que acaba passando informações que não são a realidade, né? E esses especialistas de internet, assim, você já viu algum que dá alguma dica? Por exemplo, não, faça isso aqui em casa aqui, e aí você fala, meu Deus do céu, não faça isso pelo amor de Deus. Tem. Hoje tem muito influenciador que gosta de mostrar, olha, eu estou fazendo uma reforma, e aí aqui tem um piso antigo, e é aquele piso cheio de saturação de cera, aquela coisa assim, que fica aquela camada, aquela coisa assim de não sei de quantos anos tem aquilo, e mostrando para eles, não, é uma forma que a gente consegue tirar essa cera, teu piso vai ficar bonito, tudo. E aí faz procedimentos assim, bem amadores, né? E passando essas informações que na realidade não é funcional. Então, são situações que a gente tem que realmente, às vezes, entrar com um processo de lixa com um grão bem abrasivo para remover, deixar a madeira virgem para poder fazer esses procedimentos. E eles fazem, assim, métodos caseiros que acaba realmente que não é algo real. De certa forma é bom para vocês, né? Porque aí a pessoa faz a bobagem e depois tem que procurar vocês para corrigir esse tipo de problema, É, ou às vezes consegue estragar tanto que não dá nem para recuperar. eu acho que eles começam assim, achando que aquilo vai evoluir. Aí, conforme eles vão fazendo, vê que a dificuldade é imensa e o resultado não está ficando, né, assim, um resultado positivo. E aí eles vão perdendo a força, eles vão vendo que realmente todo esse processo é muito mais complexo. E aí eles vão percebendo que aquilo lá não consegue evoluir. Então, isso realmente tem situações que aí eles procuram, aí no caso, um profissional para poder orientar e ver qual que é o procedimento mais adequado para poder fazer essa restauração. Dentro desses 28 anos, né, que tem a empresa, conta um pouquinho ou lembra alguma história de algum lugar que você fez um trabalho ou de restauração ou de aplicação, que você fala assim, não, esse trabalho aqui é meu portfólio, esse trabalho aqui eu vou mostrar para os outros porque foi um trabalho incrível. Conta pra gente alguma Olha, memória que você tenha. teve vários, mas um que me marcou bastante, que foi até um desafio, foi no Refis lá do São Paulo, que fica na Barra Funda. Lá toda a parte da academia, né, da fisioterapia, tudo piso de madeira, lá no caso é marfim, tacão de marfim. E na época a gente fez todo um processo de restauração e me pediram para fazer o símbolo do São Paulo de um tamanho bem razoável, e aquilo para mim foi assim um desafio.
e a gente fez a marca do símbolo do São Paulo no piso e depois a gente fez todo o acabamento e todo o processo. Isso foi uma das coisas mais marcantes porque todos os bastidores, né, ali, tanto os jogadores, diretoria, eles adoraram na época aquele símbolo, o acabamento, todo o processo, né? Então isso foi uma coisa muito bacana. Aí teve outros também que a gente foi fazendo, são restaurações complexas que a gente conseguiu ter um resultado assim excepcional. Esse do São Paulo também ia gostar, viu? É. Agora, além desse trabalho, além desse que vocês fizeram lá no Refis, teve algum que você lembra que você fala assim, esse vai dar trabalho, porque era um desafio. Esse, como você falou, era um trabalho artístico, um trabalho de desenvolvimento que você, ao receber o briefing, ao receber a proposta, teve que desenvolver e falar assim, nossa, como é que eu vou resolver isso? Mas teve aquela bucha de canhão mesmo, aquele que você falou Sim. assim, esse vai dar trabalho para resolver porque tá tudo errado, tem que refazer do zero. Então, sim, tem, assim, dá para contar muita história aí. Mas um que também foi que deu muito trabalho foi lá no restaurante Walter Mancini na época, e a instalação do piso é tudo de cruzetas, então é uma madeira extremamente rústica, que é totalmente aberta. Então, assim, aí teve uma reforma grande lá e todas as impurezas, poeira abrasiva, tudo penetrou na madeira. E para poder fazer todo esse processo de lixa e acabamento, a gente precisou pegar peça por peça, fazer a ranhura para conseguir tirar todas as impurezas dentro da madeira e fazer com que a gente tenha um resultado bem positivo. Isso para nós foi muito desafiador, porque também os prazos eram muito curtos, então a gente pegava turno sobre turno, dia e noite, até conseguir fazer todo esse processo e iniciar os acabamentos. Isso foi assim um dos que a gente teve mais trabalho dessa experiência toda ao longo dos anos. E dentro de toda essa experiência, conta ou lembra pra gente alguma memória que você tenha, ou de alguém que inclusive te inspira, ou te inspirou, as referências que você tem até hoje, ou teve em toda a sua trajetória, para que a gente possa falar também e citar quem é exemplo, quem desenvolve o mercado também. Sim, olha, o que me marcou muito, que me fez ficar apaixonado por tudo isso também, foi um professor que eu tinha na época, o Salvaterra, infelizmente não está mais aqui. Ele me passou muito conhecimento e esses conhecimentos eu fui adquirindo e aprimorando nos acabamentos e pisos de madeira. Então isso para mim foi assim algo que realmente foi até um ponto de partida para poder estar hoje fazendo todos esses procedimentos. E lógico, a gente vai ao longo de todos os anos conhecendo técnicos, especialistas na área, que a gente vai trocando informações, conhecimentos, e isso também é fundamental. E a gente tem um relacionamento muito bacana, que vai, né, das obras e às vezes, porque assim, madeira, piso é algo muito orgânico. Então, às vezes, tem desafios que você tem que resolver e muitas vezes você acaba precisando de uma informação aqui, outra ali, para saber qual o melhor caminho para a gente conseguir resolver esse problema. Então, assim, a gente tem uma turma bem bacana que me dá toda essa assessoria também. Hoje, como você trabalha prioritariamente com as madeiras, é, como que é a relação aqui no país para você conseguir a maior quantidade de possibilidades, de variações de materiais para você trabalhar? E tem algum lugar, algum país ou enfim, alguma região que é referência em termos de, não, esse lugar é referência em desenvolvimento de novas tecnologias ou de tendências? Fala um pouquinho sobre essa parte do mercado mais global, digamos assim. Ok. Na Europa, em termos de tecnologia, empresas que já estão assim, multinacionais, que já estão em tradição de mais de 100 anos, enfim, eles desenvolveram, porque eles investem muito em pesquisa, então laboratórios, e eles vão produzindo, evoluindo produtos que são extraordinários, como também equipamentos voltados à área de pisos de madeira. Lá, na Europa, no hemisfério norte,
praticamente você encontra muito carvalho, carvalho europeu, carvalho americano. Então eles têm praticamente um segmento de madeira lá que não tem essa diversidade como aqui no Brasil. E os gringos, né, eles vê aqui o Brasil como muito desafiador, porque a gente tem inúmeras espécies de madeira e cada madeira tem a sua específica em relação à dureza, a sua a sua oleosidade, as suas variáveis, e para eles foi algo assim muito importante, porque a partir daqui do Brasil, hemisfério sul, eles conseguiram entender melhor o que é um conceito de madeira e conseguir fazer com que tenha desafios para poder aqui no Brasil atender as nossas expectativas. E as expectativas brasileiras, elas devem ser mais complicadas, digamos assim, pela versatilidade de clima até nosso, né? Sim, não tenha dúvida, porque assim, o Brasil é quase um continente, então assim, você tem regiões extremamente quentes, outras que têm assim a relativa umidade muito alta, pontos que tem muita chuva, aquecimento, tem no sul já tem a baixa temperatura em seus períodos, então todas essas variáveis, com certeza, ela acaba a madeira em sendo influenciada. E isso acaba tendo um desafio, porque a madeira ela tem movimentos de contração, dilatação, é um material orgânico. Então, isso acaba interferindo bastante e é complexo. Então, é algo assim que realmente você tem situações que tem que ser bem estudada antes de você tomar uma decisão precipitada. E em termos de qualidade ou variações de madeira, tem alguma que vocês, como você falou da madeira maciça, vocês trabalham, tem nomes, por exemplo, da maciça a gente usa mais tal tipo de madeira, ou tem algum tipo, alguma qualidade de madeira que vocês falam assim, essa daqui é aqui, por exemplo, para a nossa região, Brasil, região sudeste, é a que mais sai. Tem a campeã de vendas, digamos assim? Sim, porque assim, o que acontece? Tem um fator também custo-benefício. Então, ou seja, uma madeira boa e tem um preço que seja interessante. O que realmente que tem mais pedido, saída, é o cumaru, porque é uma madeira que tem uma certa resistência, ela é intermediária em termos da sua densidade, como também a sua tonalidade. Então, essa espécie de madeira cumaru, independente se é assoalho, tacos, realmente é o que está assim, que tem mais pedido, o que tem mais saída. Certo. E além das inspirações que a gente falou agora há pouco, se fosse para você dar uma dica para quem quer começar nesse mercado, para quem quer entrar nessa área e começar a desenvolver, falar, aprender, o que que você diria como uma pessoa já com tanta experiência de mercado? Olha, a princípio, estudar, pegar assim várias informações, conhecimento, empresas que realmente fornecem esses cursos, né, esses aprendizados, para poder realmente começar a adquirir esses conhecimentos, entender como que é esse mundo, eh, poder fazer participar de algumas obras, poder ver como que é tudo isso, ter mais contato com esses profissionais e poder, assim, o importante mesmo é pesquisar, se informar. O conhecimento é fundamental. E a partir daí, ele verificar se realmente eu gosto disso, se eu adoro, acho isso super válido. Meu, acredito em você que com certeza você pode se tornar um profissional de maior potência e ser reconhecido e estar em obras aí de relevância. Agora, até uma curiosidade, a gente até estava falando antes da gente começar aqui o nosso Hum. podcast, o seu logo, né, do seu podcast, conta pra gente a história que eu achei interessante. Você falou do jacaré, eu achei um logo bem bonito e queria que você contasse pra gente também um pouquinho. Então, foi numa viagem, a gente acabou, assim, estava em Santiago, né, num treinamento de uma dessas marcas, né, que a gente faz alguns cursos fora também, treinamentos, não só aqui no Brasil, como também no exterior. E uma dessas viagens eu estava vendo que tinha uma agenda com um desenho com um jacaré,
E aí, nessa, eu dei de presente para um amigo. Esse amigo meu é arquiteto. E ele falou: você já pensou em poder, a sua marca, ter esse desenho, alguma coisa assim? Eu falei: olha, não, mas por que seria? Qual seria essa conexão? Aí a gente ele foi falando que, pô, madeira é material orgânico, né? É da natureza. E ela, tanto que você pode ela ter, como vem da terra, então o jacaré ou o crocodilo, pensando dessa forma, então ele vem, né, da água, da terra, e é uma coisa muito da natureza. Então a gente associou essa questão do croc, além de ser um animal forte, ele fica na espreita, né, como predador. Então a gente colocou um pouco essa visão toda na gente para conseguir aí ter esse mercado nosso aí de uma forma também agressiva no sentido de captar aí todo o processo de piso de madeira e tudo mais. Você falou que você estava fazendo uma especialização no Chile. Como que funciona para quem já trabalha na área? Tem algum lugar, algum estado brasileiro ou aqui no continente, algum país que vocês falam, olha, lá tem cursos sensacionais, lá tem informações excelentes para esse mercado e de quanto em quanto tempo, como é que funciona a atualização de vocês? Porque há tanto tempo no mercado, você precisa se atualizar também, entender o que o mercado vem praticando, as novas formas de tendência e tudo mais. Como que vocês, que já têm tanta experiência, se especializam nessa área? Ah, perfeito. Então, todo ano tem novidade, praticamente, né? Então, assim, como eu disse, as marcas mais importantes ou representantes são as multinacionais, que não são aqui do Brasil. Então, a gente tem as marcas que são as mais evidentes, ou que está mais aqui no nosso mercado, que é da Europa, e eles têm um curso, treinamento que você possa adquirir. Mas para isso, aqui no Brasil, primeiro aqui está se concentrado em São Paulo, você tendo esse primeiro contato e adquirindo esse conhecimento e se tornando um profissional, você vai ter oportunidades de ser chamado ou concorrer a uma vaga que você possa fazer esses treinamentos lá fora. Isso é muito importante porque além desse conhecimento todo, tem a cultura deles em relação a comportamento, atendimento, ao processo de trabalho. E isso é muito importante para você aqui, às vezes no Brasil, a gente tem uma cultura e muitas vezes você fica meio limitado. E quando você vai lá para fora, acaba abrangendo muito conhecimento. Certo. Arthur, agora eu quero falar um pouquinho sobre a ideia do podcast. Hoje eu estou aqui batendo esse Uhum. papo contigo, entendendo um pouco da sua história, da sua trajetória, de todo esse tempo de experiência que tem a Piso Piso Arte, né? Já desenvolvendo isso, e agora a Piso Piso Arte vira Piso Piso Arte Podcast. Conta um pouco quais são suas expectativas em relação a ter pessoas aqui, no caso você vai estar aqui entrevistando, e as pessoas que você vai trazer para bater esse papo, o que você espera desse novo passo que você está dando enquanto empresa também, de ocupar os espaços nas redes sociais, ocupar os espaços de divulgação, hoje tão fundamentais, porque hoje a rede social ela te coloca num grau de referência, ela te coloca numa posição de relevância, de estar sendo visto por todos e ter esse reconhecimento no mercado, além do reconhecimento que você já tem enquanto empresa. Olha, no podcast eu vi a oportunidade de poder ter vários convidados que a gente pode ter muito conteúdo, conhecimento. São convidados que são arquitetos, convidados que são os representantes das marcas oficiais que estão aqui no Brasil, podendo passar assim, informações sobre produtos, tecnologia, conhecimento, resenhas, eh, dicas importantes para o pessoal que mexe com obras, gestores. Então, isso tudo vai ser muito legal. Para quem mexe com obra, aqui vai ter muitas informações, desde você ter do contrapiso, que é o primeiro passo, até o acabamento final. Então, esse ciclo todo que a gente tem vai passando todas as informações
detalhes, conhecimentos que vão aprimorar muito na sua obra, no seu projeto. Quem gosta também em relação à madeira, como são as espécies de madeiras que são legais, enfim, muita coisa bacana. Então, quem são as pessoas? Fornecedores, arquitetos? Conta um pouquinho quais são os perfis que você vai receber aqui para bater um papo. Ah, perfeito. A gente vai ter aqui convidados que têm uma experiência enorme no mercado, isso é muito legal. Também vai ter a questão de a gente conseguir ter profissionais da área, que isso é muito bacana, técnicos que também vão estar aqui participando, arquitetos que já têm uns projetos totalmente diferenciados, com tá um pouco da sua história, o conceito de madeira em relação à obra. E temos assim, vamos ter convidados também, clientes que tiveram um piso restaurado e conseguiu ter um resultado muito positivo, que eles já estavam assim, já desistindo e realmente conseguiram valorizar esse piso na sua residência. Enfim, tem muitas coisas, bastidores, vai ter uma gama de conteúdo. Certo. Então, para a gente caminhar para os nossos finalmente, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar batendo esse papo hoje aqui e deixa um recado, deixa uma mensagem bacana para quem quer começar a entrar nessa área ou fazer um convite para quem está conhecendo o podcast também entrar em contato contigo para vir aqui bater esse papo contigo, pessoas que queiram conhecer também a Piso Piso Arte, como que as pessoas te encontram e deixa esse recado e também todos os contatos para que quem está assistindo conheça e se aprofunde, se aproxime também um pouco mais, se aprofunde na área dos pisos e de madeiras e também se aproxime um pouco de ti para que possa estar mais próximo também e acompanhar o podcast, participar e tudo mais. Então, nós temos as nossas mídias sociais, né? O Instagram, a gente tem também YouTube, tem muitas informações legais que vocês podem pesquisar no YouTube, passando informações referente a tipos de acabamento, instalação, como que a gente tem um projeto, enfim, tantas coisas que vocês têm ideia, desde um deck estruturado, um piso, a transformação do ambiente. Então, tem muita coisa bacana. E aí, das pessoas que querem iniciar, que quer começar, acredite em você, você tem potencial, se informa, vai atrás. Nós também podemos ajudar de alguma forma, orientando essas pessoas. Aqui no podcast vocês vão aprender muita coisa. Então, a Piso Piso Arte é uma empresa que já está há 28 anos no mercado. Então, a gente tem muita experiência para poder compartilhar para vocês. Última pergunta. Dentro de todas as atividades que você desenvolve, tem alguma que você fala assim, nossa, peguei esse trabalho, esse é aquele que eu adoro, que eu vou acompanhar do começo ao fim, vou trabalhar mesmo nele. Em qualquer área, todo mundo tem aquele trabalhinho, aquela atividade que é a preferida, que fala assim, eu adoro fazer isso aqui. O que você mais gosta dentro de tudo que vocês desenvolvem? Olha, transformar o piso de madeira numa arte, para mim, já é uma paixão. Eu adoro isso. Porque a madeira, ela é a natureza dela, o que ela pode transmitir é algo impressionante. Então, em relação ao que eu adoro, eu faço assim, desde eu poder fazer um acabamento, uma instalação, um tingimento, um acabamento diferenciado, isso tudo para mim é algo que está aqui dentro de mim, desde o começo. Então, assim, não importa o que eu esteja fazendo, mas é aquilo que eu amo, então faço com o coração. Certo. Só mais uma. Nesse tempo todo que você tem de experiência, tem algum trabalho, algum desafio, alguma atividade que você fala assim, putz, eu queria pegar um negócio desse para fazer e ainda não teve oportunidade? Assim, algum trabalho, sei lá, às vezes restauração de um piso de museu, sei lá, qualquer coisa. Alguma coisa que você já pensou e fala assim, nossa, eu queria pegar um trabalho desse para desenvolver, queria fazer um negócio desse. Sim, você falou, você até acertou, porque quando a gente pensa no museu, você vai mexer com um piso que tem mais de 100 anos, às vezes tem 200 anos, então isso para nós é uma coisa maravilhosa, poder ter essa possibilidade. Já teve um que a gente fez na casa, Museu da Casa Brasileira, a gente conseguiu fazer uma recuperação.
Então, isso para mim é uma coisa grandiosa, porque aqui no Brasil a gente tem aí museus que você tem um piso de não sei quantos anos. Agora, você imagina na Europa que você tem museus de 500, 600, 800 anos, que você tem ali um piso ainda original. É fabuloso. É isso. Arthur, quero agradecer a oportunidade de bater esse papo contigo. Obrigado. Boa sorte no podcast, boa sorte em tudo que vem por aí, já como consequência desse podcast que você está desenvolvendo, está criando, que você tenha muitos excelentes convidados para bater um papo aqui e muito obrigado. Eu que agradeço dessa oportunidade, foi muito gostoso esse bate-papo, é só uma pincelada, né? Então, os convidados que vão estar aqui vai ter tanta coisa boa aí de vocês entenderem o que que é esse mercado, o que que tem de produtos, o que que pode, o que que tem de evolução, sofisticação. Então, isso tudo vai ser muito legal poder compartilhar todo esse conhecimento com vocês. E a Piso Piso Arte agradece e de vários, desse um dos nossos primeiros e vai ter muita coisa aí para frente que vocês vão gostar bastante em relação a tudo isso. É isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Piso Piso Arte Podcast. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Acompanhem sempre. Sempre teremos excelentes convidados, bate-papo exclusivo sobre todo esse mercado, sobre toda essa área. Um grande abraço, muito obrigado e sucesso ao Piso Piso Arte Podcast.